Atos 9, do 10 ao 20. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós humildemente oramos ao Senhor, pedindo que o Senhor Jesus fale através da Tua palavra, fale através de tudo aquilo que será ministrado aqui, Senhor. E que o nosso coração, a nossa mente estejam abertos para ouvir a Tua voz e assim possamos ouvir a voz do Senhor, como o Senhor tem falado através da vida de homens e mulheres de Deus. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós vimos, domingo passado, sobre a conversão de Saulo, o caminho dele até Damasco e como ele teve um encontro com o Senhor. A caminho daquela cidade chamada Damasco, Paulo ele foi confrontado com uma luz do céu que era mais brilhante que a luz do meio-dia. A palavra nos diz que ele caiu no chão e ouviu uma voz que falava dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo respondeu, quem és tu, Senhor? E Jesus lhe disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, Saulo, que dessa hora em diante será chamado pelo seu nome romano, que é Paulo, ele disse a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Poucos instantes antes da sua conversão, esse homem aqui estava tramando prender, amarrar e levar os crentes para Jerusalém. Agora, numa conversão, ele convertido a Cristo, regenerado, um homem que nasceu de novo. A sua pergunta é, Senhor, o que queres que eu te faça? Então nós vemos aqui a essência de uma conversão radical. Quem converteu seu coração ao Senhor, o seu desejo está não mais em agradar a si mesmo, mas agradar ao Deus que te chamou. E aqui nós vemos esse homem que ficou cego e foi levado então até a cidade onde permaneceu por 3 dias. O versículo 10 que nós lemos nos fala de um homem disponível, nos fala de Ananias, que estava disponível para ouvir a voz de Jesus e disponível para fazer aquilo que Jesus estava mandando. Então, Paulo aqui ficou cego, não tinha chegado ainda em Damasco, mas estava próximo da cidade de Damasco.
E agora ele vai ter que depender daquela tropa de soldados do Sinédrio judaico para levá-lo à cidade de Damasco. Chegando ali, ele vai se hospedar por 3 dias na casa de um judeu chamado Judas. Aqui é um outro Judas. Esse nome Judas era um nome muito utilizado, muito conhecido naquela época. E esse Judas, nós não sabemos se ele era um judeu, se ele era um crente judeu. A Bíblia não entra nesse detalhe, mas ela nos diz que lá ele permaneceu por 3 dias. E durante esse período, Paulo estava orando ao Senhor. E a Bíblia nos diz que Jesus aparece a ele e diz que um homem chamado Ananias iria visitá-lo. E quando esse homem Ananias fosse visitar a Paulo, ele colocaria as mãos sobre ele e ele então teria restaurado a sua visão. Jesus aparece também a Ananias. Jesus apareceu em visão a Paulo e disse que Ananias viria ter um encontro com ele. E Jesus também aparece em visão a Ananias. A Bíblia não diz se essa visão foi durante um sonho ou se ele estava acordado e seus olhos espirituais foram abertos para enxergar aquilo. Não entra nesse detalhe. Mas o fato é que nessa visão, Jesus diz a ele, a Ananias, que ele deve ir ao encontro de Paulo. Lucas descreve que Ananias aqui, ele não é apenas um judeu, mas ele é um judeu que crê no Senhor Jesus. Ele é um discípulo de Jesus, ele é um cristão. Então, indiretamente, ele está indicando para nós que Ananias é um crente de Damasco, mas não é um dos crentes que vieram da perseguição que houve em Jerusalém. Nós vimos aqui que houve uma grande perseguição em Jerusalém, comandada por Paulo, e dessa perseguição os crentes foram saindo para diversas regiões. E aqui muitos crentes estavam em Damasco, que ficava uma distância de 200 quilômetros de Jerusalém. Mas aqui está subentendido que Ananias, ele não era um desses crentes que viera de Jerusalém. Ele era alguém que morava mesmo na cidade, mas que cria no nome do Senhor Jesus. E a Bíblia também nos conta que Ananias já havia escutado os boatos acerca dos sofrimentos que os crentes estavam passando em Jerusalém, da perseguição que Paulo estava fazendo sobre eles. E o próprio Paulo, anos mais tarde, ele vai falar sobre Ananias, dizendo que Ananias era um homem de Deus, um homem que obedecia a palavra de Deus, era um homem que era respeitado pelos judeus. Então Jesus aqui escolhe Ananias para apresentar Paulo à comunidade cristã que está na cidade de Damasco. Jesus, nessa visão, ele chama Ananias pelo seu nome. Ananias, Ananias. Não se sabe aqui como foi que aconteceu isso, mas o que acontece com Ananias é algo semelhante ao que aconteceu com o profeta Samuel, quando ainda era menino, lá no Antigo Testamento. Ele apareceu em visão e chamou Ananias pelo nome, e Ananias responde assim como Samuel respondeu: eis-me aqui, Senhor. Maravilha, né? Então, até o momento, ele disse, eis-me aqui. Quando ele for ouvir a notícia, ele vai ficar um pouquinho preocupado, mas no final ele vai. Versículo 11, vamos ler novamente. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Queridos, a cidade de Damasco é uma das cidades mais antigas, nós já falamos isso domingo passado. E essa rua chamada Direita, ela existe até os dias de hoje. No dia que você fizer uma viagem lá pela Síria, você vai lá na cidade de Damasco, você vai conhecer a rua chamada Direita. Então lá na rua chamada Direita é onde estava a casa desse judeu chamado Judas. A Bíblia nos diz que Ananias, ele era um homem respeitado pelos judeus.
E Ananias aqui não faz objeção alguma em ir à casa deste homem chamado Judas. Essa rua, como eu já disse, ela é muito antiga e existe ainda nos tempos de hoje. Jesus ele foi muito específico, ele foi muito claro nas suas instruções. Olha, você vai até a rua chamada direita, lá vai ter um homem chamado Saulo, você vai impor as mãos sobre ele e ele será curado. Então, Deus foi muito claro aqui sobre o que haveria de acontecer. Imagine agora o temor que veio sobre a mente e o coração de Ananias. Porque Ananias sabia que Paulo era perseguidor, que Paulo estava na cidade de Damasco. O objetivo dele de ir à cidade era para matar os crentes, era para exterminar os crentes, é para pegar os crentes que estavam lá e arrastá-los a Jerusalém para que fossem condenados à morte. Então imagine, Ananias se encaixa aqui como o perseguidor, aquela pessoa que seria perseguida, porque ele era um crente em Cristo Jesus. Então o temor no seu coração foi muito grande, porque a reputação de Paulo já havia chegado em Damasco. E como essa reputação chegou a Damasco? Os crentes que fugiram de Jerusalém chegaram em Damasco e contaram aos demais que estavam ali a perseguição que Paulo estava emplacando sobre a igreja do Senhor. Então Jesus agora instrui Ananias a ir ao encontro do perseguidor, daquele que quer matar os crentes. Então era normal o medo e o temor no coração de Ananias. Então, a fim de evitar mal-entendidos, Jesus deixa bem claro, olha, o Saulo é o Saulo de Tarso, não é o Saulo de outro lugar não, é esse Saulo. Esse aí que perseguia os crentes. É ele mesmo. E aqui tem algo muito interessante. Jesus, ele vai falar algo que vai evidenciar que Saulo de Tarso não é mais o mesmo, mas que agora ele é um crente em Jesus Cristo. Olha que Jesus diz lá no finalzinho, ele está orando. Quando Paulo, ferido pela cegueira, começa a orar veementemente a Jesus, este Jesus, ele vem ao seu encontro numa visão e o prepara para a sua entrada na comunidade cristã. Jesus acalma o medo que havia no coração de Ananias. Jesus está dizendo para Ananias, calma Ananias, Paulo, ele está orando. Com essas palavras, Jesus está dizendo o seguinte sobre Paulo, que Paulo agora é um homem de oração, que ele dá a entender que Paulo agora não está colocando mais a sua confiança no que ele acreditava anteriormente, mas agora a sua confiança está na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, é chegada a hora de Paulo conhecer um irmão em Cristo, ele deve conhecer a comunidade cristã. Então, interessante aqui que Jesus ele prepara ambos, ele prepara Paulo e também prepara a Ananias, vai aparecer em visões aos dois, mostrando o que viria a acontecer. Então, dessa maneira, o próprio Jesus está removendo uma barreira que havia entre o ex-perseguidor e aquele que seria perseguido. E aqui nós aprendemos, queridos, que quem nasceu de novo tem prazer na oração. Quem nasceu de novo tem prazer em clamar, Abba Pai, tem prazer de estar na presença de Deus. Quem é salvo tem prazer em ter comunhão e relacionamento com o Pai. Paulo agora, ele é crente, e crente que é crente, ora. Crente que é crente, abre a sua boca para adorar ao Senhor, para falar com o Senhor. Então aqui uma evidência da salvação é que ele orava. E eu pergunto para você, você tem orado? Pastor, eu orei hoje agora no culto, misericórdia. Você tem que orar diariamente. A oração é uma evidência de que você nasceu de novo, de que você é um homem e uma mulher de Deus. E Paulo aqui
estava orando. Aquela boca que planejava morte, que respirava atentados ao povo do Senhor, agora está respirando louvores e exaltação ao nome de Jesus. O rugido do leão aqui foi transformado no balido de um cordeiro. É mais fácil nós encontrarmos um homem vivo sem respirar do que um cristão vivo sem orar. Se não respira, está morto. Se o crente não ora, ele está morto também espiritualmente. E o versículo 12 vai nos trazer essa visão de Paulo. Jesus informa a Ananias o que tem feito para preparar o caminho para ele chegar a Paulo. E Paulo já está pronto para receber. Paulo já sabe que vai chegar um homem chamado Ananias, que vai impor as mãos sobre ele e ele vai voltar a ver. Tudo já está preparado pelo Senhor Jesus. Essa visão constitui a resposta de Jesus à oração de Paulo. Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ficou cego. Quando ele ficou cego, ele ficou preocupado. Quer ver um crente orar mais? É quando o negócio está pegando para o lado dele. É quando a tribulação está forte. É quando existem muitos problemas. Ele está mais intenso na oração. Mas o desejo de Deus para as nossas vidas é que nós possamos ter uma vida constante de oração ao nosso Deus, independente das circunstâncias. Amém? E aqui, queridos, nessa visão, é uma resposta, então, à oração de Paulo. Por meio dela, Paulo recebe de Jesus a resposta, a certeza de que Ananias o aceitará e o reconhecerá como crente. Agora imagina Paulo. Ele converteu. Ele ficou preocupado. Será que os crentes vão me aceitar? Da agorinha, estava querendo matá-lo. Agora eu não quero mais. Será que eles vão me aceitar? Então no coração dele havia uma preocupação. Será que eu vou ser aceito? E por meio então da visão que foi dada a Ananias, Jesus indica a Ananias que Jesus o aceitou como crente e que Ananias também deve aceitar Paulo como crente em Jesus. Por isso, a importância de Ananias estar ali e de impor as mãos sobre ele. Paulo ele fica sabendo que Ananias é então o instrumento que Jesus vai usar para restaurar a sua vista. Em outras palavras, Jesus informa a Ananias que Paulo está cego, que o perseguidor, o ex-perseguidor da igreja está cego e que agora ele é um crente de oração. Que Paulo o espera na casa de Judas para ser recebido na comunidade cristã como irmão em Cristo Jesus. Os versículos 13 e 14 vão falar sobre essa preocupação de Ananias. Vamos ler. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias aqui, ele teve uma arrogância indescritível. Ele quis corrigir o próprio Senhor Jesus Cristo. Existe alguma coisa mais ridícula, querido, do que nós queremos nos colocar como mais sabedores do que o próprio Deus? Nós, como míseros mortais, nos colocarmos numa situação de termos mais sabedoria e entendimento que o próprio Deus? E aqui acontece com este homem chamado Ananias. E nós poderíamos pensar: Ananias é um tolo. É o maior tolo da história em fazer isso. Mas não, queridos, eu e você, de maneira costumeira, também fazemos isso. Quando não gostamos de como Deus trata as circunstâncias, quando não gostamos como Deus está agindo, a gente começa a querer corrigir, nós queremos apresentar um caminho melhor, como se nós fôssemos mais sabedores que o próprio Deus. Ananias não é o único exemplo na Bíblia sobre tal relutância. A história da redenção nos ensina sobre outros homens que fizeram a mesma forma. Moisés, por exemplo,
Deus havia dado uma ordem a Moisés: vá até o Egito e diga aquilo que eu vou colocar na tua boca para falar a Faraó. Ele diz: Senhor, não sei falar, ninguém vai me ouvir, mas é o próprio Deus que estava falando para ele ir, e ele ainda estava duvidando. Jonas, quando recebeu o chamado de Deus para ir pregar na cidade de Nínive, ele resolveu também não obedecer a ordem. Ele decidiu achar que aquilo que Deus estava querendo fazer estava errado. Mas o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus soberano. Ele sabe de todas as coisas. Por mais que nós não possamos entender muitas vezes, mas Ele quer o melhor para cada um dos seus filhos. E Deus aqui exercita extrema paciência para cada um de nós, quando nós nos colocamos na mesma situação de Ananias, de queremos nos colocar no lugar de Deus, de queremos ficar contestando a vontade soberana de Deus. Não devemos então culpar Ananias pelas suas objeções ao Senhor. Ele estava preocupado. Ele recebeu a notícia dos cristãos que fugiram de Jerusalém. Ele sabia que Paulo era um perseguidor implacável. E aqui, os crentes de Damasco, eles estavam praticamente preparados, apesar de não ter as redes sociais como nós temos hoje, mas a notícia chegou e os crentes já sabiam que ele estava chegando até aquele lugar para perseguir e matar os crentes. Paulo tentava devastar a igreja e isso infligiu danos incalculáveis aos santos. O próprio Ananias nos diz aqui. E é interessante falar que a palavra santos é citada a primeira vez aqui no Novo Testamento e é utilizada por este homem chamado de Ananias. E nós somos santos não porque nós somos os melhores, não porque nós fazemos tudo perfeito, não porque nós nunca erramos, mas nós somos santos porque os méritos de Cristo estão em nós. E a glória de Deus está sobre nós, e é Cristo em nós a esperança da glória. Amém? Então o próprio Paulo, ele vai confessar: eu fui perseguidor. Quando ele vai dar o testemunho dele no Sinédrio, lá em Jerusalém, ele vai dizer: Senhor, eu encerrava em prisão e nas sinagogas, e açoitavam os que criam em Ti. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, também ele fala: sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. Então ele confessou que ele fazia isso mesmo. Então Ananias aqui, ele está preocupado. Ananias fala como um defensor dos crentes que se reúnem para adorar e exaltar o nome do Senhor. A objeção emitida aqui por Ananias é válida, é oportuna. Ele está preocupado com a sua vida e com a vida dos crentes que estão ali naquela região. É importante destacar mais uma vez que quando os judeus, a maioria, foram se convertendo, foram crendo em Jesus, eles permaneceram nas sinagogas, permaneceram ali adorando a Jesus. Então, existem casos até em que algumas sinagogas havia completamente crentes em Jesus Cristo. A grande prova disso é se você for ler lá em Tiago, capítulo 2, versículo 2, na Nova Almeida Atualizada, ele diz lá que nas sinagogas vocês estão fazendo isso e isso. Quando vocês se reúnem nas sinagogas, então ele fala de comunidades inteiras de crentes nas sinagogas. Devido o quê? Devido à pregação do Evangelho ter chegado lá e todos ali estão crendo em Jesus Cristo. E Paulo, ele vai passar de devastador da igreja agora para um plantador de igreja. Versículo 15. O Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Pela segunda vez aqui, Jesus está falando com Ananias: vai, Ananias, que Paulo agora ele é um crente em Jesus Cristo. Ele remove toda a dúvida da mente de Ananias e o leva aí ao encontro de Paulo. O Filho de Deus aqui, ele vai revelar três coisas para
Ananias a respeito da vida futura de Paulo. O que ele diz? Versículo inicial diz lá: ele é meu instrumento escolhido. Por 5 razões, Paulo, ele é a pessoa escolhida por Jesus para pregar o Evangelho. Por que ele é o instrumento escolhido? Porque ele é um judeu que foi ensinado nas Escrituras do Antigo Testamento por um grande mestre chamado Gamaliel. Ele é o instrumento escolhido porque ele foi criado num ambiente de fala grega. Então, devido a ele conhecer a língua grega, conhecer também o hebraico, ele vai ser alguém que vai poder pregar a palavra nos diversos povos. Ele também está familiarizado com a cultura helenista. Então, ele vai usar todo o seu conhecimento agora para a pregação do Evangelho. Paulo, ele sabe interpretar o Evangelho em termos de que as pessoas que não são judeus possam compreender. E Paulo também é um cidadão romano, e ele sabe do complexo de estradas que havia naquele tempo no Império Romano. Então ele vai usar do seu conhecimento das estradas que vão facilitar nas suas viagens missionárias, de modo que o Evangelho vai alcançar os confins da terra. Se você for pegar uma Bíblia de estudo, você vai ver as viagens missionárias de Paulo. Paulo, ele se deu muito bem nas viagens missionárias porque ele conhecia as estradas, ele conhecia o caminho, porque ele era também um cidadão romano. Então Jesus viu neste homem esse conhecimento e essas habilidades e ele decidiu usar para o crescimento do reino dele aqui na terra. Jesus continua dizendo, qual é a tarefa de Paulo? É levar o nome de Jesus perante os gentios. Paulo, ele é o grande representante de Jesus para pregar o Evangelho aos gentios. Desculpe. E quando nós falamos gentios, significa todo aquele que não é judeu, todas as nações da terra. Então Jesus vai usar este homem para pregar o Evangelho aos gregos, para pregar o Evangelho a todas as outras nações da terra. Este homem, ele vai ser o responsável de levar o Evangelho de Jesus a todas as nações. No caminho de Damasco, Jesus o chamou pessoalmente para essa missão. Jesus deu a ele essa comissão para ser apóstolo, para ele ser alguém que vai levar o Evangelho a todas as nações da terra. E mais, Paulo, ele proclamou o Evangelho aos judeus também. A Bíblia diz que no início do seu ministério, ele saiu pregando nas sinagogas, mas ele acaba concentrando a pregação do Evangelho para os gentios. E o texto continua dizendo que Paulo, ele vai ser o instrumento de Deus para pregar a palavra também para reis e para o próprio povo de Israel. No devido tempo, nós vamos ver mais para frente, Paulo pregando a palavra para o rei Agripa e tentaria persuadi-lo a se tornar cristão. Paulo também vai pregar a palavra a César e vai ser julgado pelo então tribunal de Nero. E numerosas vezes, Paulo ele vai estar pregando a palavra para os judeus também. Então, Paulo ele foi o maior evangelista, ele foi um grande missionário, um pastor, um pregador, um teólogo, um plantador de igrejas da história do cristianismo. Ele iniciou igrejas na região da Galácia, na Europa, na Ásia. Ele também fundou igrejas e pastoreou essas igrejas com muito zelo, com muito cuidado. Ele tinha profundo amor, ele tinha profundo senso de responsabilidade, ele pesava sobre o coração dele essa preocupação com essas igrejas. Paulo, ele recebeu as cartas dos sumos sacerdotes para perseguir os crentes, mas agora ele não está mais sendo recebedor de cartas, mas agora ele é um escritor de cartas que está abençoando as igrejas. Nós temos na Bíblia 13 cartas escritas por este homem aqui, e nessas cartas ele ensina aos crentes como obedecer a Deus e como seguir
a palavra de Deus. E todas essas cartas elas são mundialmente conhecidas e eu e você estamos sempre meditando nessas palavras. Então Paulo ele vai partir de perseguidor agora a alguém a ser perseguido. É o que diz versículo 16. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo, ele teria pela frente um sofrimento indescritível. A gente vê os outros apóstolos, a gente não vê eles tanto falando sobre sofrimento, sobre tribulação, mas Paulo, ele vai falar costumeiramente sobre tribulação, sobre sofrimento, porque ele foi o apóstolo que mais sofreu, que mais foi perseguido, que mais enfrentou lutas e tribulações. Quando ele foi designado para a missão de Cristo, ele não tinha ideia nenhuma da missão de sofrimento que ele enfrentaria. Ele vai aprender de maneira gradual, de acordo com o restante da sua vida, o que é sofrer por amor ao Senhor. E é importante dizer que não são todos chamados para ser mensageiros a reis, a presidentes, ou para pregar mundialmente para as pessoas. Não somos chamados todos para termos o mesmo peso, a mesma carga que o apóstolo Paulo teve. Mas todo cristão, ele é um instrumento de Cristo, eleito para levar o nome de Jesus às pessoas, aos bairros, às cidades, às nações. Somos instrumentos e a tarefa ainda permanece em nós. A tarefa de evangelizar, a tarefa de pregar o evangelho a todas as pessoas. E isso precisa estar claro em cada um de nós. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus a todos. Então a história da conversão de Saulo em Atos 9, ela começa com a sua partida de Jerusalém para Damasco, e ali ele fica em Damasco por um tempo, e depois ele vai passar um tempo na Arábia e retorna novamente para Damasco. Ele vai sair de Damasco porque a perseguição contra ele vai começar. É o que nós vamos ver mais para frente. Então ele vai se tornar de alguém que perseguia os crentes agora para ser uma pessoa perseguida. E Paulo, então, ele vai conhecer de maneira terrível essa perseguição. E depois dessa conversão, ele enfrentou muitas perseguições. Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi preso e açoitado em Filipos, ele foi escorraçado de Tessalônica e Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas e foi chamado de impostor em Corinto. Ele enfrentou feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém, ele foi acusado em Cesareia, ele enfrentou um naufrágio no caminho para Roma e foi picado por uma víbora em Malta. Ele foi preso em Roma e mais tarde foi decapitado em Roma. Pastor, meus problemas não são nada perto disso aqui, né? E esse homem enfrentou tudo isso. Gente, deve ser terrível um naufrágio. Eu trabalhei em Barcarena, atravessava aqui, às vezes estava ruim essa baía aí. Eu até falava para minha esposa, estava me esperando do outro lado. Ou vai orando aí que o negócio está pegando aqui. Mas esse homem enfrentou naufrágio, coisas terríveis. E sabe o que é interessante? Olha o que ele diz, 2 Coríntios 4,17. E a nossa leve e momentânea tribulação, ainda diz que é leve, produz para nós eterno peso de glória. Ele enfrentou tudo isso e ainda diz que é uma leve e momentânea tribulação, porque ele sabia que a confiança dele estava no Senhor Jesus. Então Paulo, ele vai evidenciar também a sua conversão aqui pelo recebimento dos dons do Espírito, versículo 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ananias relutou, sim, mas ele foi. Ele estava com medo? Estava, mas ele foi assim mesmo. Às vezes o medo vem no nosso coração, a dúvida vem, mas obedeça à voz de Jesus.
Ele foi obediente à ordem de Jesus. Ele foi até a rua direita, foi na casa de Judas, entrou ali, encontrou então Paulo. E considerando aqui que Lucas fornece apenas um esboço, né? Ele não entra muito em detalhes, supomos que Ananias chega lá na casa de Judas, bate na porta, tudo bem, olha, o Saulo está aqui, ele está cego. Ele disse que vem um homem aqui falar com ele, será que é você mesmo? Imagina que houve esse diálogo aqui. Então, em lugar de encontrar um homem feroz, Ananias vai olhar para uma pessoa carente da comunhão com os crentes, da comunhão com os filhos de Deus. Ananias compreende que o próprio Jesus já havia preparado todo o caminho para esse encontro e que ele ia encontrar ali um irmão, alguém que nasceu de novo. Ele não tem nada a temer, porque aquele que era perseguidor dos crentes, agora ele está lá orando, ele está manso, ele está buscando ao Senhor. O fato interessante é que Ananias, ele era um discípulo. Jesus não escolheu um apóstolo para ir lá orar por Paulo, não, ele escolheu um discípulo. Então, Jesus está deixando bem claro aqui que todos nós que somos um instrumento dele, ele quer nos usar para a honra e glória do seu nome. E olha que interessante, Ananias vê ali Paulo, a sua fisionomia diferente, vê a sua mansidão, ele vê que é um outro homem. E ele diz, irmão Saulo. Ananias está tocado aqui pela mansidão de Paulo. Ananias demonstra o seu genuíno amor ao saudar Paulo. Talvez ele tenha falado a paz do Senhor, a graça e a paz, eu não sei. Mas ele diz aqui, irmão Saulo. Como indica aqui essa palavra Saulo, que foi tirada do grego, ele se dirige a Paulo no próprio idioma, no hebraico ou no aramaico. E não apenas isso, senão que ele também o chama de irmão. Agora pense o coração de Paulo, talvez o medo, a preocupação, será que os irmãos vão me aceitar? Até ontem eu estava perseguindo eles, agora não quero mais perseguir, será que eles vão acreditar na minha conversão? Então essa palavra irmão já está ministrando aqui no coração do futuro apóstolo. Então Paulo, ele estava aqui entendendo que Deus estava, através de Ananias, estava levando ele até a comunidade cristã. Ananias o aceita e o recebe no seio da igreja. Esse servo do Senhor aqui, ele constrói uma ponte sobre o vazio que havia na vida deste homem chamado Paulo. E ao tocar em Paulo, ele indica e reconhece que ele é um crente em Jesus. E ele entrega a mensagem que Jesus lhe dera. O Senhor Jesus que te apareceu enviou-me. Então Jesus havia contado tudo para Ananias, da conversão de Paulo. Ananias sabia de tudo. E Ananias então impõe as mãos sobre Paulo. As escamas caem dos seus olhos, ele começa a ver novamente. E a Bíblia nos diz também que ele fica cheio do Espírito Santo. Ele recebe ali, no momento daquela oração, daquele homem de Deus, ele recebe dons espirituais. E olha que interessante, Jesus está usando aqui um homem desconhecido, que é citado apenas aqui e em outra passagem, Ananias. Talvez não fosse alguém que marcou tanto a história da igreja, mas ele foi usado por Jesus para levantar um homem que faria a diferença na história da igreja. E muitas vezes a gente ora para Deus pedindo para que Deus nos use poderosamente, que Ele nos faça grande diante dos homens, mas Deus muitas vezes quer te levantar para você ensinar alguém, para você ganhar alguém para Jesus, e esse alguém, ele vai fazer grandes coisas para o nome do Senhor. Então Paulo ele evidencia a sua conversão também pelo recebimento do batismo, versículo 18. Imediatamente, algo como escamas caiu dos seus olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente.
levantando-se, foi batizado. Presta atenção, Paulo estava 3 dias sem comer, estava em jejum. Ele caiu as escamas dos seus olhos. Se fosse outro, qual era a preocupação dele? Eu quero comer, né? Não, qual foi a preocupação dele? Eu quero ser batizado. As questões espirituais, elas precisam sempre vir na frente das questões físicas. Então, Paulo está deixando bem claro aqui que a prioridade dele é o reino de Deus, é a vontade de Deus. Então, Paulo aqui é batizado. O batismo não salva, mas todo salvo deve ser batizado. O batismo é um testemunho da nossa salvação. Uma pessoa que crê, ela precisa ser batizada e integrada à igreja. Ananias chamou Paulo de irmão. Paulo aqui está entrando na família de Deus. E Ananias foi esse canal na vida de Paulo para levá-lo até a comunidade cristã. Então Paulo foi aquele homem que chegou, olha, irmãos, esse aqui era um perseguidor, mas agora ele é um homem de Deus. Ele teve um encontro com Jesus quando ele estava indo para perseguir vocês. Vocês vão ver na vida deste homem testemunho, vocês vão ver na vida deste homem a ação do Espírito Santo. Então Ananias foi esse instrumento de Deus para levar Paulo até a comunidade cristã. E assim como Ananias, nós precisamos ser assim. Precisamos ser homens e mulheres que levam as pessoas a Cristo, homens e mulheres que levam os novos convertidos, que levam aqueles que necessitam de salvação até o convívio da igreja. E essa igreja precisa receber bem essas pessoas. E existe uma necessidade urgente de Ananias e Barnabés dos nossos tempos, pessoas que levam homens e mulheres a Jesus, homens e mulheres que vão aceitar e crer no Evangelho. Em 21 de abril de 1855, um homem chamado Edward Kimball, ele estava dando aula numa escola dominical, e ali, então, uma pessoa reconhece a Cristo como Senhor e Salvador. Essa pessoa se chamava Moody, e um dia esse Moody seria um dos maiores evangelistas do mundo. Edward Kimball não foi um grande homem, assim, falando em termos de ser conhecido, mas ele foi usado por Deus para ganhar um homem que faria grande diferença. Se a gente for analisar também, Billy Graham, ele foi ganho para Jesus por uma pessoa também humilde, uma pessoa que estava no anonimato, mas aquela pessoa foi um instrumento de Deus para que esse homem fosse levar a palavra de Jesus. Então nós devemos fazer aquilo que o Senhor nos ordena, nós devemos ser esse canal de Deus para trazer pessoas a Jesus Cristo. E para encerrar, versículo 19 ao 20, fala que então Paulo, que era um perseguidor da igreja, era um agente de morte, agora ele é um pregador do Evangelho. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele deu destaque ao dizer que a sua autoridade apostólica não foi dada por homens, foi uma autoridade que foi dada pelo próprio Jesus Cristo. Vemos também aqui que Cristo usou Ananias para devolver a visão a Paulo e dar-lhe o dom do Espírito. Não obstante, mesmo com todas as coisas que estavam ocorrendo, Ananias, ele era um instrumento de Jesus que estava ministrando a vida daquele homem chamado Paulo. Ananias, ele não agia em sua própria autoridade, mas ele agia na autoridade de Cristo. E sabe, queridos, a igreja do Senhor, ela recebeu autoridade, ela recebeu poder, mas esse poder não é nosso, esse poder é do Senhor Jesus. Por isso que no nome de Jesus há poder. E nós fomos chamados para sermos vasos escolhidos, instrumentos, ferramentas de Deus, para levarmos homens e mulheres a Cristo. Vemos aqui Paulo, que antes era um perseguidor,
agora ele é um plantador de igreja. Ele é alguém que está levando a semente do Evangelho. Ele é alguém que está levando as pessoas a se reconciliarem com Deus. E assim como Paulo, eu e você também somos chamados para isso. A cada um de nós foi confiada a missão de pregar o Evangelho. A cada um de nós foi confiado um ministério, que é o ministério da reconciliação. E o que é esse ministério? É quando você prega o Evangelho, é quando você anuncia a palavra de Deus, você está reconciliando homens com Deus, você está reconciliando mulheres com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 20. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Pastor, eu não tenho ministério nenhum. Estou provando para você que você tem. Todo crente tem esse ministério. É o ministério da reconciliação. Fique de pé, em nome de Jesus. Nós temos aqui o grande chamado de Paulo para o seu ministério. E assim como Paulo foi chamado, você foi chamado por Deus. Deus te confiou algo. Deus te confiou uma função. Deus te confiou algo precioso que você precisa fazer. Deus entregou a você um dom. Deus entregou a você um talento. Pastor, não tenho dom nenhum. Todo crente tem pelo menos um dom. Um talento. Algo que precisa ser usado no reino de Deus. Algo que Deus confiou a você. E a pergunta é, o que você tem feito com o chamado de Deus para a sua vida? O que você tem feito diante da palavra de Jesus, da ordem de Jesus, daquilo que Ele tem falado para você fazer? O ministério da reconciliação é para todos. Você já tem esse ministério, mas Deus também tem te chamado para fazer algo. E você precisa dizer, eis-me aqui, Senhor. Você precisa dizer, Senhor, o teu servo está aqui, cumpra em mim o teu querer. Então, nesse momento, feche os teus olhos. Comece a orar ao Senhor. Talvez você tenha enterrado aquilo que Deus te mandou fazer. Enterrado o teu dom, enterrado o teu talento. Mas o Senhor Jesus está te chamando hoje a você voltar